Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, ele, que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois, de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Enquanto os demais evangelhos encetam a narrativa pela encarnação, São João, remontando aquém da concepção, do nascimento, da educação e do crescimento de Nosso Senhor, entra a relatar a geração eterna, quando diz: No princípio era o Verbo. Santo Agostinho. A palavra grega logos significa tanto razão quanto verbo ou palavra. Nesta passagem, contudo, é preferível interpretá-la como verbo, porque esta forma indica não apenas a relação com o Pai, senão também com tudo aquilo que foi feito por meio da força operativa dele, verbo. A razão, porém, embora nada tenha reproduzido, chama-se, desta maneira, corretamente. São Basílio. Por que então Verbo? Porque de um nascimento impassível, imagem daquele que o gerou, o qual manifesta a pleno em si mesmo, sem divisão, dotado, como ele, de toda a perfeição. São João Crisóstomo. A Deus pertence-lhe, sobretudo, o ser eterno e sem princípio, coisa que estabelece o evangelista de pronto, temendo que alguém conclua destas palavras: no princípio existiu o Verbo, de que o mesmo Verbo fosse ingênito, para afastar imediatamente essa ideia, ajunta: e o Verbo estava junto de Deus. Santo Hilário. Estava junto de Deus desde sempre, achava-se fora do tempo, sim,
mas nem por isso é ingênito. São Basílio. E torna a dizê-lo por conta dos blasfemos, que cuidavam que o Verbo não existia desde sempre. Onde estava? Não poderia estar em algum lugar, porquanto o que não pode ser circunscrito não está sujeito à condição especial. Mas onde estava? Junto de Deus. Ora, o Pai e o Filho não podem ser contidos no espaço. Assim procedendo, o evangelista logra excluir o blasfemar e o inquirir de alguns, que soem perguntar: afinal, que é o Verbo? Responde: o Verbo era Deus. Teofilacto. Pode-se explicar essa passagem ainda de outro modo, porque o Verbo estava junto de Deus. É evidente que havia duas pessoas distintas a compartilhar uma mesma natureza. É, com efeito, precisamente isso que afirma o evangelista. E o Verbo era Deus, isto é, o Pai e o Filho não têm senão uma e mesma natureza, como uma e mesma divindade. Santo Agostinho. Como haveria de o Verbo de Deus ter sido criado, quando por ele foram feitas todas as coisas? E se tivesse sido criado, por meio de qual outro verbo? Se responde, pelo verbo do verbo, a este então eu passaria a chamar Filho unigênito de Deus. Caso contrário, hás de reconhecer que ele não foi criado, porque todas as coisas foram feitas por ele. Se ele não foi criado, não é criatura, tendo a mesma natureza do Pai, porque toda substância que não é Deus é criatura, e a substância que não foi criada é necessariamente a natureza divina. Orígenes. Neste erro caiu também Valentino, ao dizer que o Verbo foi feito pelo Criador para a criação do mundo. Ora, se as coisas assim fossem, o evangelista teria dito que o Verbo foi feito pelo Criador, e não que o Criador fez todas as coisas pelo Verbo. São João Crisóstomo. Não cuidassem ao lerem que todas as coisas foram feitas por ele, que referia-se o evangelista tão somente aos entes que Moisés menciona quando fala da criação do mundo, ajunta São João. E sem ele nada foi feito, sejam as coisas visíveis, sejam as inteligíveis. Ou então, não houvesse que a expressão todas as coisas se referisse exclusivamente aos milagres relatados pelos demais evangelistas. Acresce, e sem ele nada foi feito. São Beda. O evangelista acaba de dizer que todas as criaturas foram feitas pelo Verbo, a fim de que não lhe atribuíssemos uma vontade cambiante, como se, por exemplo, ele decidisse fazer uma criatura que não conhecesse desde toda a eternidade. Ele toma o cuidado de nos ensinar que a criação sucedeu no tempo, é verdade, mas que o instante e o objeto dela existiram desde sempre no pensamento eterno, na sabedoria do Criador, e expressa-o nestes termos: nele estava a vida. Teofilacto. Disse que nele estava a vida, ninguém cresce que o Verbo achasse separado dela. Agora ensina que ele é a vida espiritual e a luz de todos os seres racionais. E a vida era a luz dos homens, como se dissesse: não se trata da luz sensível, mas de uma luz de todo intelectual, capaz de alumiar a própria alma. Santo Agostinho. É esta a vida que ilumina todos os homens. Os animais, contudo, estão privados dela, porque desprovidos de alma racional capaz de sabedoria. O homem, ao contrário, criado à imagem de Deus, está dotado de alma racional, que lhe permite compreender a mesma sabedoria. Assim, essa vida que trouxe todas as coisas à existência é, ao mesmo tempo, luz a clarear não indistintamente todos os animais, senão somente os homens. Orígenes. Porque não é o próprio Verbo chamado luz dos homens, mas a vida que nele havia. A vida em questão aqui não é aquela compartilhada tanto pelas criaturas racionais quanto pelas irracionais, mas a que se acha unida ao mesmo Verbo, da qual tomamos parte por via deste Verbo primeiro, e que nos capacita não somente a discernir a vida aparente e desprovida de realidade,
senão também desejá-la como verdadeira. Participamos, pois, por primeiro, na vida que, para alguns, não é ainda posse atual da luz, senão mera potencialidade, porquanto não desenvolveram ainda aquele vivo desejo de conhecimento. Para outros, ao contrário, essa vida se faz luz em ato. São estes aqueles que, seguindo o conselho do apóstolo, buscam com afinco dons os mais perfeitos, isto é, a palavra da sabedoria. Santo Agostinho. O que precede esta passagem tinha por objeto a divindade de Jesus Cristo, que, vindo até nós, revestiu-se da forma humana. Como, porém, no Verbo feito carne, a humanidade velava a divindade, um homem extraordinário foi enviado antes dele, por cujo testemunho se soubesse que ele era mais que homem. Apareceu um homem. São João Crisóstomo. Não porque se fizesse necessário o testemunho da luz, mas para nos dar a saber o verdadeiro motivo da missão de João Batista, o evangelista prossegue, a fim de que todos crescem por meio dele. O Filho de Deus assumiu nossa carne mortal para que não nos perdêssemos, e com o mesmo intuito envia antes de si um precursor, a fim de que a voz de um semelhante tornasse os homens mais inclinados a aceitá-lo. São Beda. Não diz com efeito o evangelista, a fim de que todos crescem nele, porque é maldito o homem que confia no homem, mas a fim de que todos crescem por meio dele, isto é, que todos crescem naquela luz por meio do seu testemunho. São João Crisóstomo. O evangelista havia dito que João Batista foi enviado para dar testemunho da luz. Ora, para que não pensassem, a partir do fato de a testemunha ter aparecido tão recentemente, o mesmo do próprio testemunhado, e para que não ficasse suspeita alguma a respeito daquele que dá testemunho, eleva o evangelista nossos pensamentos até essa existência anterior a todo princípio. O Verbo era a luz verdadeira. Santo Agostinho. A luz que ilumina todos os homens veio a esta terra oculta sob carne mortal, porque não tivera velado-se a si mesmo, passaria despressentida aos insensatos, aos cegos e aos maliciosos, a quem referia-se mais acima de São João, e as trevas não o receberam, pelo que escreve aqui, estava no mundo. Orígenes. Quando um deixa de falar, silencia-se-lhe a voz, não sendo mais ouvido, desaparece. Do mesmo modo, o Pai Celeste resolvesse fazer calar seu verbo, a obra deste, a saber, o universo que criou, deixaria de ser. São João Crisóstomo. O dizer "e o mundo não o conheceu" refere-se aos tempos que precederam a encarnação. As palavras que seguem, a saber, vieram para o que era seu, dizem respeito à era da prédica do Evangelho, pelo que escreve, era seu. Santo Agostinho. Veio para o que era seu porque todas as coisas foram feitas por ele. Teofilacto. E seu aqui designa ou o mundo ou a Judéia, que escolhera como herança. Santo Agostinho. Desde que ninguém o recebeu, ninguém foi salvo, porquanto a condição necessária da salvação não é senão o receber a Jesus Cristo. Por isso, ajunta o evangelista, mas a todos que o receberam. Como dissesse, nasceram de Deus, não nos admirássemos de tão remontada graça e não nos parecesse impossível os homens nascerem do mesmo Deus. O evangelista dá-se pressa em assegurá-lo, dizendo deste teor: e o Verbo se fez carne. Que há de espantoso no fato de que os homens possam vir a nascer de Deus? Ver como o próprio Deus desejou nascer como homem. Atas do Concílio de Éfeso. A palavra que pronunciamos e de que nos servimos nos colóquios é incorpórea, impossível de ser apreendida pela visão ou pelo tato. Quando, porém, reveste-se de letras e de formas exteriores, torna-se visível e acessível ao ver e ao tocar. Do mesmo modo, o Verbo de Deus, que de seu natural é invisível, torna-se visível, sendo também incorpóreo por natureza,
tomou para si um corpo tangível. São João Crisóstomo. De fato, tornamo-nos filhos de Deus através do mistério do Verbo feito carne. Agora, dá-nos a conhecer o evangelista outro benefício da encarnação. E nós vimos a sua glória, porque jamais a teríamos visto se não tivesse saído a lume numa forma semelhante à nossa. Com efeito, se os hebreus sequer lograram resistir ao brilho da visagem glorificada de Moisés, que ele teve de cobrir, como nós, cujas origens e cujos instintos são terra, haveríamos de lançar vistas à própria divindade, inacessível mesmo às potências superiores do céu. Teofilacto. Ele diz: o que há de vir depois de mim, referindo-se à ordem do nascimento no tempo, porque João Batista o precedeu de 6 meses. São João Crisóstomo. Ou, de outro modo, não fala aqui o evangelista do nascimento de Jesus do ventre de Maria, porque o Salvador já havia nascido quando o precursor falava nestes termos, senão do começo da pregação do Evangelho. E diz: existia antes de mim, isto é, era mais ilustre e digno de honra que eu. Não creias, parece dizê-lo, que sou maior do que ele só porque o precedi na pregação. Santo Agostinho. Que recebestes? Graça sobre graça, quer dizer, por primeiro, algo de inefável, e em seguida, graça sobre graça. Deste modo, recebemos, no participar de sua plenitude, de início, graça, de seguida, graça sobre graça. Qual a primeira graça que recebemos? A mesma fé, assim chamada porque dada gratuitamente. Os pecadores, portanto, receberam essa primeira graça, que neles operava como o princípio da remissão dos pecados, e depois graça sobre graça, isto é, a essa graça de viver na fé receberam outra, a da vida eterna, porque, de fato, esta é como que a recompensa da fé, e dado que esta é graça, a vida eterna é também graça dada sobre outra graça. Esta não existia no Antigo Testamento, porque cabia à lei punir, mas não socorrer. Ordenava sem curar, mostrava o mal, sem desaparecer com ele. Contentava-se com preparar os homens a receber o médico que haveria de trazer graça e verdade. Eis porque o evangelista ajunta. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foram trazidas por Jesus Cristo. A morte do teu Senhor destruiu a morte temporal e a eterna. E esta graça a lei prometia, mas a não podia dar. São Gregório. Essas passagens nos ensinam claramente que, no transcurso desta vida mortal, podemos de fato divisar Deus em certas figuras, mas não nos é dado o contemplá-lo em sua natureza. A alma, como que inspirada da graça do Espírito Santo, logra remirá-lo em filigrana, sem jamais atingir a visão íntima da essência divina. É por isso que Jacó, assegurando que viu Deus, a rigor não viu senão a um anjo. Do mesmo modo, Moisés, que falando face a face com Deus, rogou-lhe deste teor: mostra-me a tua glória, donde se conclui que tinha sede de contemplá-lo em todo o esplendor desta natureza infinita, que entrevia como em figuras. Santo Agostinho. No seio do Pai, isto é, na presença secreta do Pai, porque esse termo não se aplica propriamente a Deus. Servimos-nos desta expressão, contudo, porque aquilo que entendemos por seio é como que a nossa parte mais íntima. Aquele que conhece o Pai no seu íntimo é que nos pode contar o que viu. São João Crisóstomo. E o que nos contou? Que não há senão um só Deus. Ora, acaso não foi precisamente isso que Moisés e os profetas nos deram a conhecer antes da vida de Jesus? Que aprendemos do Filho a respeito ao que é no seio do Pai? Que o unigênito falou por meio dos profetas, que através dele recebemos uma doutrina em muito superior, que Deus é Espírito, que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade, e finalmente que Deus é o Pai do Filho unigênito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui.
Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.